Olá, turma! Voltamos então para a revisão da aula 12.2. Vamos lá então fazer a revisão e logo já iremos para as atividades. Então, o tema música, dança e cidade, aula 12.2. Vamos lá, música e cidade. A música popular, vários gêneros, né? Como o rock, o samba, o chorinho, o funk e o rap. A música clássica ou de concerto é uma música ocidental de várias culturas e épocas, como erudita ocidental. E o clássico é um período da música ocidental, onde Mozart é um dos artistas mais conhecidos. Estamos vendo ali as imagens de vários artistas, né? E também aqui o genial Mozart, que logo aos 5 anos de idade já começou a fazer sua demonstração de virtuose, de talento imenso que ele tinha. O pai dele descobriu isso logo cedo, né, o Leopold Mozart, e colocou o menino para tocar para a corte, né, para conseguir mais empregos e tudo mais financiamento para a sua casa, né, para seu filho. Depois a gente explica melhor isso aí. Então, as características dos sons, né? Vamos ver isso aí, e um pouquinho antes vamos ver aí que as partituras são utilizadas pelos compositores para prescrever a obra, para escrever, para anotar, para registrar a maneira como se deve executar uma peça musical. Então, aqueles símbolos que vocês estão vendo ali é uma escrita, né? É uma linguagem que é usada justamente para os músicos que estudam sobre isso aí vão saber exatamente o significado de cada uma daquela simbologia ali, que diz respeito ao tempo, se a nota demora mais, se é mais rápida, se é mais curta, onde se deve fazer silêncio e tudo isso para que seja executada aquela peça musical criada, seja executada exatamente como o artista criou. É um guia para os músicos, com os 3 elementos fundamentais da música ali, registrados ali, colocados ali, que é a harmonia, onde as notas várias notas são tocadas ao mesmo tempo, a melodia, aquela que destaca só a linha, uma linha musical, né? E o ritmo, que é a velocidade e a pulsação que ela é feita, que ela foi composta. Contém todas as informações necessárias para a reprodução de uma canção. Eu queria lembrar também que o que é escrito ali foi criado pelo Guido d'Arezzo. Certo, muito bem, professor, essas suas explicações aí sobre música. Então vamos para o segundo tópico, dança e cidade. Então o que nós observamos durante a aula, né? Que a dança é um movimento, né, ao corpo, no qual pode ser, no caso aí trouxemos alguns artistas que vão além daquilo que era normal, só dançar. Então eles usam o corpo para expressar também uma melodia, expressar também seus sentimentos, sua visão de mundo. Então eles usam a dança para explorar. No caso ali tivemos dançarinos que usavam o limite do espaço, ou seja, subiam em prédios, né, faziam ali estratégias de dança em prédios. Então a dança ela contemporânea, ela não se baseia só em técnicas e possibilita a qualquer corpo dançar conforme o movimento, viu? Os artistas buscam a interação com o espectador para ambos pensam e reflitam. Então há preocupação em relacionar o movimento da dança à vida do homem moderno, construindo o movimento de dentro para fora e não separada do corpo. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os temas que nós abordamos, né, durante a aula sobre música e o último tópico sobre dança. Então vamos para as atividades, responder às atividades e já voltamos então para a correção. Olá, turmas! Voltamos então para a correção das atividades. Vamos então ver quais são as questões que nós trouxemos para vocês? Vamos lá. Atividade de sala, tirando dúvidas. Agora é o momento de vocês tirarem as dúvidas. Na questão 1, a música pode ser definida como uma combinação de sons ao longo do tempo. E esse tempo aí é o tempo musical, ok? Cada produto final oriundo da infinidade de combinações possíveis será diferente.
dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo dos músicos, da música, da nacionalidade do compositor, todo um contexto aí, ó, o período em que as obras foram compostas. De acordo com o texto, no que se refere à partitura, a escrita musical, está correto que se afirma em: é utilizado pelos compositores para compor uma dança, é a exata maneira de se executar uma peça teatral, é um guia para os músicos compor uma música, é uma forma de compor um poema, é a relação do instrumento com o ritmo musical. O que está certo aí? Certo. Que tá então, nós observamos algumas alternativas improvável, né, professor? Não é para executar uma peça teatral, não é para compor um poema, não é um instrumento, e sim é um guia para os músicos compor uma música. Então, a partituras musical, como o professor explicou durante a aula, é uma escrita, né, a linguagem de como criar ali a música, de acordo com a melodia, a altura, enfim. É também uma maneira do músico registrar o que ele fez, né? O que ele, digamos, ele faz uma música, então ele, ali através da escrita, da partitura, ele vai e registra ali, coloca ali para qualquer pessoa tocar e relembrar. Certo. Então, a questão 2. Vamos ver a pergunta aqui da questão 2. Questão 2, vai lá, professor. A classificação dos instrumentos musicais da orquestra sinfônica divide-se em cordas, sopros, né, subdivididos em madeira e metais, e percussão. Sobre os instrumentos de sopros, está correto que se afirma em. Então, vamos ver só sobre quais são os instrumentos de sopro. São usualmente constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que se encontra em seu interior. Ou o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. São exemplos de instrumentos de sopro as flautas, o saxofone, o clarinete ou a trompa. O som é produzido pela vibração de uma corda quando esta é friccionada ou percutida. Então, temos 4 afirmativas aí em relação ao instrumento, né? Então, vamos ver qual está correta em relação ao instrumento. 1 e 3. Então, é um instrumento que usualmente é constituído por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que se encontra no seu interior. E 3 são exemplos de instrumentos de sopro: as flautas, o saxofone, o clarinete ou a trompa. Muito bem. Pois é, não é pela vibração da membrana, nem pelo toque, pela batida, né? Pela percussão. Então, é pelo sopro. Então, são os instrumentos de sopro. Certo. Então, observamos aí que tem várias classificações, né, dos instrumentos que vocês aprenderam aí durante a aula. Então, vamos agora à hora do Enem. A hora que eu sei que vocês ficam atentos, né, estudam essas questões aí para ajudar vocês a exercitar cada vez mais para ter sucesso aí na avaliação do Enem. Então, essa questão aí foi do Enem 2020. Tem um texto aí, texto 1, de uma letra de música que vocês ouviram durante a aula. Então, qual é o texto, professor? Qual é a música? A música é Águas de Março, né, de Tom Jobim, né? Então, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, a vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é nona madeira, caingá, candeia, é o matita pereira. Tom Jobim gravou com Elis Regina essa música aí, foi um sucesso mundial até. Sim. Então, vamos ao texto 2. Eu vou fazer a leitura e vou grifando aqui para vocês acompanhar, para entender a questão, né? Então, vamos aqui. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplos do lema antigo: nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo Tom Jobim. 2 fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Aí, entre parênteses aqui, o texto: foi em março, ao findar da chuva, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas de estação. Fecha aspas. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso por
Carvalho, JB Carvalho, do conjunto Tupi. Entre aspas, é pau, é pedra, é seixo miúdo, roda baiana por cima de tudo. Então, uma parte da música aí desse cantor, compositor. Combinar Olavo Bilac e Macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa, em uma outra música que compõe o mundo para nós. Então, o samba mais bonito do mundo aí, a referência dessa música. Então, estudante, vamos ver a questão agora em relação a esses dois trechos aí, dois textos. Texto 1, que foi a música, e o texto 2, que traz várias informações aí sobre esses compositores. Então, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o A. O 2, a singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares, o caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística, o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional, a relativação que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade e, letra E aí, o resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. Então, o que nós observamos aí nessa questão, uma questão grande, né? Dois textos que precisa conhecer, tanto os compositores, os cantores, para poder entender a resposta correta. Então, tem várias afirmativas ali que poderiam ser a questão correta. Porém, é preciso, como nós sempre orientamos, ler com atenção, buscar reconhecer, né, o que a letra está dizendo, quais as informações estão nas entrelinhas, né, professor? Tanto da música como de um texto informativo. Então, vamos lá ver qual é a questão correta? Vamos aqui. Letra C. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Porque o texto 2, ele trouxe informações falando, né, por que aquela música foi, como que ela foi escrita, né, foi composta. De onde veio a inspiração. Onde veio a inspiração, exatamente. Então, o que ele usou para transformar naquela obra-prima dele lá, conhecida por todos, mundialmente, sucesso nacional, né? E aqui eu estou com esse livro aqui, que é um livro dos Beatles, onde eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Ao longo da arte nacional, vários compositores se utilizaram dessa estratégia de pegar outras referências, juntar coisas aparentemente sem nexo e criar uma simbiose, né? Criar uma identidade entre elas. Exatamente, foi o que os compositores fizeram, né? Então, compor música não é tão simples assim, precisa ter conhecimento da cultura, precisa perceber os fatos que estão ocorrendo, né, na realidade social das pessoas para estar compondo de forma que atraia as pessoas para ouvir a música, né, professor Alexandre? As várias formas de composição são infinitas, né? Tem pessoas que às vezes acordam já com um bloquinho de papel, como a Ludmila Ferber. Ela falou que ela acorda já e corre lá e vai anotar coisas que ela teve durante o sonho, ideias, e Tom Jobim, Caetano Veloso e muitos outros artistas. Cada um tem a sua fonte de inspiração, cada um tem a sua maneira de desenvolver próprias, né? seu trabalho. Verdade. Então vamos para a nossa última questão, que é uma questão discursiva. A pergunta é: explique aspectos relevantes sobre a dança contemporânea. Então, foi uma pergunta sobre a dança. Nós falamos que, durante a aula, que a dança contemporânea, ela rompe aí com o modelo da dança moderna ou as danças clássicas, né, professor? Ou seja, o artista faz ali os movimentos, né, do corpo, conforme a melodia ou não, enfim, ele usa o espaço, que pode ser na rua, pode ser num local de dança, pode ser numa escola de dança, cria ali os passos de dança e o mais importante é a interação. Também a diversão, também criar novos passos de dança, né? A sua expressividade depende de seus sentimentos também, né? Sim. Uma coisa interessante é que a dança evoluiu muito nesse sentido, né? Porque, exatamente como todas as artes, buscou
extravasar, ultrapassar pontos e limites que existiam, né? E porque nós sabemos que a dança vem do balé, vem da dança clássica. Tem a questão também de que era muito reservada, vamos dizer assim, praticada por mulheres. E depois os homens também começaram a praticar, tiveram um certo preconceito, até surgir grandes homens bailarinos. E a dança, ela evoluiu também conforme a música evoluiu, né, professor? Isso, nós exatamente. Observamos aí que cada período da sociedade, novos estilos, novos gêneros vão surgindo, né? E a dança acompanha também, vai modificando. Nomes como Baryshnikov, Rudolf Nureyev, grandes mitos da música russa, né? Exato. Então, vamos ver qual é o padrão de resposta para essa questão? Então, a dança contemporânea não se baseia em técnicas e possibilita a qualquer corpo dançar, conforme o movimento. Os artistas buscam a interação com o espectador para que ambos pensem e reflitam. Então, não há, a preocupação é permitir a preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo movimentos de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Então, esse é o padrão de resposta aí. Porém, vocês podem explorar, pesquisar outros textos para responder essa questão aí e ampliando aí seus conhecimentos, né? Sempre observando essa questão da composição da sua resposta, né? Já dentro daqueles parâmetros da dissertação, né? Que é muito importante. A introdução, o desenvolvimento do seu argumento inicial e lá a sua conclusão, o seu desfecho da sua ideia a respeito daquele tema, daquele assunto. Com certeza. Então, vamos lá ver qual o material complementar que trouxemos para vocês. História da dança, né? Só a dança, o título, iniciou então um trabalho de pesquisas e resgate da história da dança. Fatos importantes e curiosos relacionados à dança, suas origens e evolução. Então, vocês podem pesquisar nessa plataforma aí digital de vídeos e conhecer mais aí sobre a história da dança. Então, estudante, foi essa, né, nossas atividades. Esperamos que vocês tenham entendido e tenham tido, assim, até novas ideias sobre essas questões aí, tenham desenvolvido o seu olhar, porque a gente está aqui terminando a nossa aula hoje, né, os nossos exercícios, as nossas correções. E espero que eles tenham se estimulado, tanto para cantar e dançar e conhecer mais sobre música, né? Isso. Ou até desenvolver aí o interesse por um instrumento musical. Isso, uma prática, né? Um instrumento de sopro, de cordas, né? E aí vai. Então tá, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula.